Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva, hoje sexta-feira, dia 19 de setembro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar, vamos comentar a rodada do Brasileirão que aconteceu neste meio de semana. Na quarta-feira, começou a 22ª rodada e se encerrou ontem na quinta. Na quarta, com direito a polêmica, Palmeiras e Flamengo empataram e Verdão entrou na zona de rebaixamento. Um tempo para o Flamengo, um tempo para o Palmeiras, e tudo igual no placar do Pacaembu. Em mais um jogo com arbitragem polêmica, cariocas e paulistas empataram por 2-2 na noite desta quarta-feira pela 22ª rodada do Brasileirão. Pior para o Verdão, que entra na zona de rebaixamento e volta para casa ainda de cabeça cheia. Questionado, um toque de mão de Eduardo da Silva no segundo gol rubro-negro, marcado por Alexandro, e um pênalti não marcado em Henrique. Canteiros abriu o placar para os visitantes, enquanto Diogo e Victor Luiz fizeram a festa dos palmeirenses, que não pouparam as gargantas para apoiar a equipe. Valdívia foi expulso. A entrada do chileno, por sinal, foi determinante para que o Palmeiras ganhasse sobrevida. Polêmicas à parte, o Flamengo conseguiu dominar as ações na etapa inicial e usou a situação delicada do rival a seu favor. Bem postado, o rubro-negro apostou na velocidade do contragolpe e abriu vantagem. A saída de Cáceres no intervalo, entretanto, desmontou o setor defensivo. Com a inteligência de Valdívia, o Verdão reagiu e pressionava, até que o camisa 10 pisou em Amaral após cometer falta e colocou tudo por água abaixo. Tudo isto para um público de pouco mais de 20 mil pessoas, cerca de 19.350 pagantes, que gerou uma renda de R$464 mil. Com o empate, o Palmeiras agora é o 18º colocado, com 22 pontos. E encara o Goiás domingo às 18h30, horário de Brasília, no Serra Dourada. Já o Flamengo pulou para 29 pontos, se manteve na 10ª posição e terá pela frente o clássico com o Fluminense, também no domingo às 16 horas no Maracanã. Portanto, é o Palmeiras em situação delicada, como havíamos citado na própria quarta-feira no nosso programa. Dorival Júnior aí teria muito trabalho e Valdívia mais uma vez fora da próxima partida. Dessa vez não foi por contusão e sim por expulsão. Um lance muito infantil do chileno. Infelizmente aí o Palmeiras vai ter que ficar sem o Valdívia uma partida ou até mais, dependendo aí do julgamento do atleta. O Palmeiras, portanto, precisa ir muito da vitória no próximo domingo contra o Goiás para tentar sair dessa zona desconfortável que é do rebaixamento. Também na quarta-feira, Curitiba venceu São Paulo de virada, respirou e Brasileirão voltou ao normal, entre aspas. Se o Cruzeiro não conseguiu parar a reação do São Paulo, o Coritiba fez o serviço direitinho. Na noite desta quarta-feira, no Couto Pereira, o time paranaense venceu o vice-líder de virada por 3-1 e ganhou fôlego na disputa contra a Degola. Michel Bastos abriu o placar, mas Helder e o camaronês Joel, duas vezes, acabaram com a sequência de 9 jogos sem perder do tricolor. A vitória sobre o São Paulo tirou momentaneamente o Curitiba da zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão. Agora, com 23 pontos, o time paranaense está na 15ª colocação e teria aí um respiro para se reencontrar no campeonato. Já o time do Morumbi viu a pressão no líder Cruzeiro esfriar. Com a vitória da Raposa sobre o Atlético Paranaense e a derrota tricolor, a diferença entre eles voltou a ser 7 pontos na 22ª rodada da competição. O São Paulo tem clássico pela frente na próxima rodada no Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16 horas, o tricolor encara aí, o time do Morumbi encara o Corinthians na Arena Itaquera. Será a primeira vez do tricolor na casa corintiana. Nos mesmos dias e horário, o Curitiba visita o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. Portanto, aí São Paulo, mesmo tendo vencido o Cruzeiro em seus domínios no domingo passado, não conseguiu
manter aí um bom desempenho e foi derrotado fora de casa pelo Curitiba de virada por 3-1. Então não conseguiu manter aí a caça à raposa e mais uma vez volta a ser 7 pontos a diferença para o líder. Neste final de semana teremos clássico, né? Como já vimos, São Paulo e Corinthians na Arena Corinthians, né? Na casa do Corinthians, e promete um grande jogo, até porque o Corinthians também precisa ir muito da vitória para não deixar aí escapar os primeiros da competição, e o São Paulo precisa também da vitória para não deixar a raposa escapar. E o Corinthians ontem já não deixou boas recordações aí para os torcedores que irão ao estádio no próximo domingo no clássico. O Chapecoense amarrou o time do Corinthians e arrancou um empate em plena Arena Paulista nesta quinta-feira à noite. Mano Menezes resolveu mudar o Corinthians na noite desta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro e testar mais uma formação para combater a irregularidade da equipe, escalando Malcom e Jadson. A Chapecoense, porém, não esteve nem aí para as tentativas do treinador corintiano. O time catarinense mandou no segundo tempo, arrancou um empate por 1-1 graças a gol contra de Ferrugem e por muito pouco não conseguiu a virada. O jovem Malcom, de 17 anos, abriu o placar para o Timão, marcando seu primeiro gol como profissional. Com um empate na partida pela 22ª rodada, o alvinegro foi a 37 pontos e se mantém na quarta colocação. Já a Chapecoense, agora com 24 pontos, permanece na 14ª posição, mas com 2 de vantagem para o Botafogo, que é o 17º e primeiro integrante do Z4. O Corinthians volta a campo, como dissemos, no domingo, às 16 horas, para enfrentar o São Paulo em casa. No mesmo dia, mas às 18h30, a Chapecoense recebe o Grêmio na Arena Condá, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, o Corinthians deixou escapar uma vitória em casa contra o Criciúma e agora precisa dar a volta também por cima diante do São Paulo. As duas equipes, portanto, não vêm de bons resultados e o clássico promete e muito. São Paulo e Corinthians na Arena Corinthians, domingo às 16 horas. Um grande jogo que irá ferver aí a arena, todos os torcedores presentes que vão com boas intenções, que não causem confusões. Brigas de torcida já foi a época, gente. Vamos parar, né, com isso e vamos fazer um clássico bonito para todos que forem prestigiar o grande jogo. O Santos também foi jogar na Arena do Grêmio nesta quinta-feira e acabaram empatando sem gols. E Caso Aranha roubou a cena na arena. Havia 2 partidas sendo disputadas na noite desta quinta-feira na Arena do Grêmio. Uma delas era a extensão do duelo de 28 de agosto pela Copa do Brasil, marcado pelas injúrias raciais contra o goleiro Aranha. A outra, a verdadeira, válida pela 22ª rodada do Brasileirão, era um embate entre Grêmio e Santos. Não tem como haver vencedores num indesejável tira-teima entre torcida e jogador. Até porque não deveria ser natural no futebol ficar na expectativa por xingamentos e confusões. Menos mal que nada de mais grave foi registrado, além de insistentes vaias sem ofensas racistas e a resposta crítica do atleta aos microfones. Assim, ainda será possível falar de futebol. Pouco de bom quanto ao futebol, com ataques pouco produtivos e defesas cirúrgicas do protagonista. Em todos os sentidos, Aranha, os times ficaram no 0-0. O resultado se deve muito às equipes, que mostraram dificuldades de armação e conclusão. Filipão e Anderson Moreira, que reencontrava o tricolor 53 dias após a demissão, fizeram o que podiam, trocaram várias peças ofensivas em vão. E quando o Grêmio acertou o alvo, havia Aranha, ágil para espantar arremates de Lucas Coelho. Aranha soma agora 270 minutos em 3 jogos contra o Grêmio no ano, sem nenhum gol sofrido. O 0-0 não agradou ninguém. O Grêmio até livrou um ponto do Fluminense, 36-35, e foi a quinto, mas perdeu a chance de ingressar no G4. O Corinthians empatara com o Chapecoense e o Santos manteve sua campanha intermediária
com a 9ª colocação em seus 30 pontos. Ambos jogam novamente no domingo, às 18h30 em casa. O Tricolor recebe a Chapecoense na sua própria arena, enquanto o Peixe duela com o Figueirense na Vila Belmiro. Portanto, Santos conseguiu aí dos paulistas o melhor resultado, né? Lembrando, São Paulo foi derrotado fora de casa, Palmeiras e Corinthians empataram em seus estádios e o Santos foi o único paulista aí que, jogando fora, conseguiu um ponto, né? Por jogar fora foi o melhor resultado dos 4 grandes paulistas. Agora resta ao Peixe tentar aí se animar na competição e sair dessa zona intermediária diante do Figueirense na Vila Belmiro no próximo domingo às 18h30. Além dos jogos, tivemos também as outras partidas, né? Os paulistas jogaram, mas também tivemos na quarta-feira, abrindo a 22ª rodada, o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 2-0. O líder mais uma vez aí voltou ao normal ao vencer o Atlético Paranaense no Mineirão por 2-0. O Vitória, que é o lanterna da competição, embolou ainda mais a zona de rebaixamento e venceu o Fluminense por 3-1. O Sport empatou em casa contra o Internacional em 0-0. O Figueirense também empatou com o Criciúma em 1-1. O Botafogo perdeu para o Bahia por 3-2. O Palmeiras empatou com o Flamengo em 2-2. Curitiba venceu São Paulo por 3-1 e o Corinthians empatou em 1-1 contra a Chapecoense. Encerrando a 22ª rodada, o Goiás foi surpreendido em casa e perdeu para o Atlético Mineiro por 3-2. E o Grêmio empatou em 0-0 com o Santos. Após esses jogos, a classificação ficou da seguinte forma: Cruzeiro, líder isolado com 49 pontos. Em segundo, São Paulo com 42. Em terceiro, o Internacional com 38. E o Corinthians em quarto com 37. Grêmio vem em quinto com 36. Fluminense em sexto com 35. Atlético Mineiro em sétimo com 34. Sport em oitavo com 32. O Santos vem em nono com 30. Em décimo, Flamengo com 29. 11º, Atlético Paranaense com 28. Goiás vem em 12º com 27 pontos. Figueirense em 13º com 26. Em 14º, Chapecoense com 24 pontos. Em 15º, Coritiba com 23 pontos. Em 16º, Bahia também com 23 pontos. Na zona de rebaixamento, em 17º, Botafogo com 22 pontos. 18º, Palmeiras também com 22 pontos. E em 19º, o Criciúma também com 22. Vitória ao lanterna com 21 pontos. Lembrando que a próxima rodada, a 23ª, acontece neste final de semana e já começa neste sábado. Abrindo a 23ª rodada, teremos Atlético Paranaense e Internacional. Jogo este na Arena da Baixada no sábado, amanhã, a partir das 18h30. Lembrando aí que o Atlético Paranaense está em 11º e o Internacional em 3º lugar na competição. Também no sábado, só que às 21 horas, o time do Criciúma, que está em 19º, penúltimo lugar, enfrenta o Botafogo, que está em 17º. Aí, jogo dos desesperados, jogo que vale aí a parte de baixo da tabela, a briga para sair da zona de rebaixamento. O Flamengo joga no Maracanã no domingo, agora os jogos de domingo, os clássicos de domingo, né? Um deles, Flamengo e Fluminense, o famoso Fla-Flu, será no Maracanã a partir das 16 horas. Flamengo em 10º e o Fluminense em 6º lugar. Sport joga contra o Curitiba na Ilha do Retiro às 16 horas. Sport que está na parte intermediária em 8º lugar e o Curitiba que é o 15º no momento. Aí mais dois clássicos também, Corinthians e São Paulo jogam na Arena Corinthians às 16 horas. Corinthians em quarto e o São Paulo em segundo. Promete muito esse jogo. E o outro clássico, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro líder e o Atlético Mineiro em ascensão. Já está em 7º lugar. Vem subindo a toda rodada. E promete também um grande jogo no Clássico Mineiro.
Outro clássico, Vitória e Bahia. O Bavi será na Arena Fonte Nova, também às 16 horas de domingo. Vitória, que é o último colocado, e o Bahia, que está na 16ª colocação. O Santos recebe o Figueirense na Vila Belmiro às 18h30. Santos, que está em 9º, e o Figueirense, que está em 13º. O Grêmio recebe a Chapecoense na sua arena. O Grêmio, lembrando que está em 5º lugar, e a Chapecoense está em 14º lugar. Para encerrar, Goiás e Palmeiras. Goiás, que está aí em 12º lugar, enfrenta o Palmeiras, que está em 18º na zona de rebaixamento. Portanto, jogos muito importantes para a competição, e esses clássicos podem sim decidir aí o futuro dos primeiros colocados. Em caso de vitória de Cruzeiro e São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro ficam mais distantes dos líderes, e assim como também Flamengo e Fluminense, que se empatarem poderão aí também se segurarem e não pontuarem o que precisam para poder encostar nos líderes. Na segunda-feira estaremos falando todos os resultados desta 23ª rodada do Brasileirão e também a classificação atualizada. A gente dá um tempo de Brasileirão, vai para um breve comercial e voltaremos já para falar tudo sobre Copa Paulista e campeonatos amadores. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Falamos no primeiro bloco sobre o Campeonato Brasileiro, as rodadas, os jogos que tivemos no meio de semana e a rodada que teremos agora neste final de semana, a 23ª. Para a gente dar sequência, vamos falar da Copa Paulista com times da nossa região. E o técnico do Mirassol ressalta a importância da vitória neste domingo. Em busca de uma possível classificação para a segunda fase da Copa Paulista, o Mirassol precisa fazer a lição de casa e torcer por tropeços de Batatais ou Votuporanguense. O técnico do Leão, Roberval Davino, ressaltou nesta quinta-feira a importância do resultado positivo diante do Comercial de Ribeirão Preto. Jogo este que será no próximo domingo, a partir das 10 horas no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Portanto, jogo em Mirassol, pela última rodada do Grupo 1 da Copinha.
Segundo ele, temos que nos focar apenas no jogo de domingo contra o Comercial e esquecermos dos outros concorrentes, Batatais e Votuporanguense. Vamos buscar fazer o melhor dentro de casa para conquistarmos os 3 pontos. É o momento de mais uma decisão, disse Davino. Só a vitória interessa ao Leão da Araraquarense, que atualmente é o 6º colocado do grupo 1 da Copa Paulista, com 11 pontos ganhos e briga pela 5ª ou 4ª posição. Para isso, além de vencer, o time mirassolense precisa torcer para o tropeço de um dos 2 concorrentes da última rodada, ou seja, o Batatais terá de perder para a Ferroviária em Araraquara ou o Votuporanguense somar no mínimo 1 ponto diante do Botafogo em Ribeirão Preto. Tanto aí Mirassol com a tarefa difícil, lógico, terá que primeiramente fazer a sua lição de casa, né, sua parte, vencendo o seu jogo contra o Comercial em seu domínio. E posteriormente torcer aí para tropeços de Batatais ou Votuporanguense, ou até mesmo o tropeço dos 2, para ficar até melhor classificado na tabela. Lembrando que a classificação da Copa Paulista do grupo 1 é a seguinte no momento: Ferroviária lidera com 23 pontos e o Botafogo de Ribeirão Preto vem em segundo com 22. O Comercial vem em terceiro com 19. O Batatais em quarto com 14. O Votuporanguense em quinto com 13. O Mirassol em sexto com 11. E o Santa Cruzense em sétimo com 6. Santa Cruzense, que não joga mais essa rodada, folga e também não tem mais chance de classificação. Já o Mirassol em sexto com 11, se vencer vai a 14 e poderá aí tirar até o 4º lugar do Batatais em caso de derrota do time de Batatais. Mas rodada futebol a gente não pode nunca prever, né? Vamos esperar. Na próxima segunda-feira, no próximo programa, falaremos aí quem são os classificados do grupo 1 e torcer para os times da nossa região, Votuporanguense e Mirassol. Quem sabe só o Batatais tropeça, Votuporanguense e Mirassol conseguem aí superar seus adversários e se classificarem para a próxima fase. Lembrando que dos 7, apenas os 5 primeiros classificam. Portanto, segunda-feira que vem falaremos tudo sobre Copa Paulista. Futebol amador. Neste final de semana teremos aí mais uma rodada da 10ª Copa Polisport Interclubes de Fernandópolis. E os jogos são todos os domingos, pela manhã. Acontecerá neste final de semana, dia 21, a 5ª rodada da competição. Pelo grupo A, teremos 4 jogos. Sabesp contra Coab. Jogo marcado aí às 9 horas no campo da Sabesp, um grande clássico, dia 21/9. No mesmo dia e no mesmo campo da Sabesp, né, o segundo jogo da Sabesp, às 10h20, Expressinho e Bar do Marcelo de Aço jogarão aí também na Sabesp. O outro jogo do grupo, R3WA Alcoeste, enfrentará o Paulistano. O jogo será na Incabras, às 10h20. E também pelo grupo A, fechando aí, o time da Ingerbe joga contra o Paraíso Votumac. O jogo será no CT da Ingerbe a partir das 9 horas. Pelo grupo B, Incabras e a DPM. Incabras joga no campo da DPM a partir das 9 horas. A DPM Secol barra Incabras, a DPM barra Secol versus Incabras, portanto às 9 horas no campo da DPM. Também pelo grupo B, União Futebol Clube joga contra o Irapuru, o UFC, o Irapuru Futebol Clube, e esse será o segundo jogo do CT da Ingerbe. Lembrando que o primeiro jogo é válido pelo grupo A e o segundo pelo grupo B, portanto União e o Irapuru. Outro jogo do grupo B, Boca Juniors e Manchester Casa das Antenas Sky. O jogo este será na Incabras, Boca Juniors e Manchester Casa das Antenas Sky. E para fechar, Legião Futebol Clube enfrenta o time do Meridiano Futebol Clube no campo da DPM. O segundo jogo, lembrando que o primeiro é entre a DPM Secol barra versus Incabras e o segundo Legião contra Meridiano. Grandes jogos, portanto, neste domingo pela manhã, pela 10ª Copa Polisport Interclubes. Vale você aí, torcedor que gosta de um futebol amador, prestigiar aí
o evento, o campeonato que movimenta aí vários campos da cidade de Fernandópolis. Também, futebol amador, teremos a continuidade da Copa Fernandópolis de Futebol Society. Neste final de semana teremos apenas um jogo, que será amanhã, neste sábado, no campo da ABB. Lupercio, que é um dos coordenadores do campeonato, nos informou. O jogo estava marcado para o CT da Engerbe, porém foi mudado de última hora, será na ABB a partir das 15h30. O jogo está marcado entre Marcomini Futebol Clube de Macedônia contra Paulinho Acessórios de Votuporanga. Portanto, é um clássico regional, Macedônia contra Votuporanga, e promete muito. Jogo este válido pelo grupo A. Lembrando que a outra partida foi adiantada no meio de semana. A ABB Escritório Souza, em Engerbe de Fernandópolis, venceu o time do Irapuru, também de Fernandópolis, pelo placar de 5-1. O jogo foi adiantado pelo fato do time da ABB estar viajando para disputar aí os jogos das ABBs do estado de São Paulo. Portanto, Copa Fernandópolis neste sábado na ABB. Mais um compromisso para você, torcedor, acompanhar. No domingo à tarde teremos a continuidade da Copa Fernanvel Gospel Gol. E o primeiro jogo de domingo à tarde será às 14h30. Lembrando que os jogos são no campo do Banespinha, próximo ao ginásio Beira Rio. Às 14h30, Igreja Batista B recebe o time da Igreja Comunidade Renovada B. Jogo este válido pela Série B da competição, abrindo, portanto, às 14h30 no Banespinha, Igreja Batista B e Comunidade Renovada também B. Após, pela Série A, Igreja Brasil para Cristo A recebe a Igreja Assembleia de Deus de São João de Iracema, às 15h30 também no Banespinha. Este jogo pelo grupo B da competição, e o anterior que eu disse pelo grupo D da competição. Lembrando que o grupo A e B é da Série A da competição, e o grupo C e D da Série B da competição. Portanto, final de semana recheado aí de jogos de futebol amador e também dos profissionais. Para você que gosta de acompanhar, assistir bons jogos, um prato cheio. Sábado na ABB, domingo cedo, vários campos, CT da Engerbe, ADPM, Sabesp, Incabras, e no domingo à tarde no Banespinha. Portanto, fiquem à vontade, assistam, compareçam, vamos lotar esses campos para prestigiar aí o nosso futebol amador. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e continue com a nossa programação no canal 10. Lembrando para você que às vezes está fora de casa, não pode acompanhar pela TV, pode acompanhar também pela internet, acessando o nosso site www.canal10, por extenso, canal10.com.br. Lá você poderá assistir toda a programação em tempo real, de onde você estiver. Não precisa ser em Fernandópolis, qualquer cidade da região, qualquer local do país e até mesmo do mundo, você pode acompanhar o Canal 10 pela internet. Campeonatos amadores, só para lembrar, você que quiser também ficar por dentro de todos os jogos, horários, às vezes eu falei, você gostaria que relembrasse, pode acessar o site do Clube do Esporte, www.clube, com B mudo, não tem o E no final, clubedoesporte.com, e lá você fica por dentro de tudo o que acontece no futebol amador da nossa região. Um abraço, portanto, um bom final de semana e até segunda, se Deus quiser.